A paz de Deus, meus irmãos, tudo bom? Eu espero que bem. Bom, nós iremos começar agora uma série de videoaulas sobre o MSA. Bom, dando início às nossas aulas, essa é a primeira aula, a aula número 1 sobre o MSA. Nós vamos tratar o conteúdo desde lá do início. Vamos lá, eu vou começar essa nossa primeira aula. Então nós teremos aqui nossa primeira fase. E daremos início então logo agora. Fase número 1. Ele primeiramente fala do manual de utilização, todas essas coisas. Se os irmãos se interessarem, leiam com calma isso. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmo 33, verso 3. Acharam um verso aqui para nós. Um prefácio que os irmãos podem ler com calma. E nós iremos para a primeira fase. Bom, fase número 1, música e som. Dentro do nosso contexto da música sacra, destinada a louvores e súplicas a Deus, definimos música como a arte de expressar os sentimentos por meio dos sons coordenados produzidos por voz ou um instrumento musical. Essa é uma frase que foi reelaborada muitas vezes, né? Tivemos no Bona, que é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som. Após isso, no MTS, falou-se que era no primeiro MTS falou-se que era a arte de manifestar a música através a arte de expressar os sentimentos através do som. Depois, no MSA, o último falou que era apenas a arte dos sons. E agora reelaboraram essa frase novamente como a arte de expressar os sentimentos por meio dos sons coordenados produzidos por voz ou um instrumento musical. Bom, eu acho que os irmãos já entenderam que a música é essa arte de manifestar os nossos sentimentos, o que sentimos através do som. Quando estamos tristes e tocamos, conseguimos através da música transmitir o sentimento de tristeza e deixar até as pessoas ao nosso redor tristes, como é o caso de muitas músicas encontradas no mundo, ou então uma música dançante, uma música alegre, contagia as pessoas ao seu redor. E é muito importante ressaltar que nós não manifestamos apenas o nosso sentimento, mas devemos também ter comunhão para manifestar o sentimento do hino. O que a música pede, o que aquele hino pede, é um hino de Santa Ceia. Às vezes você teve um dia ótimo, um dia maravilhoso, foi muito bem no dia, conseguiu atingir os seus objetivos, mas na hora da Santa Ceia tem um hino que está falando da morte de Cristo. Então, você tem que entrar na comunhão daquele hino para não só manifestar os seus sentimentos, porque você está alegre, mas também manifestar o sentimento que o hino pede. Também no contrário, quando você teve um dia ruim, não teve um dia tão bom, mas chega na igreja e chama o hino, por exemplo, 140, o hino Sou Feliz. Você tem que transmitir o sentimento daquele hino, mesmo não estando com aquele sentimento no momento. Isso também é transmitir os sentimentos através do som, e isso também é música. Som, o que afinal é o som? O som é tudo aquilo que ouvimos. O som é formado pela propagação de ondas no ar e a propagação de ondas no ar ao serem captadas por nossos ouvidos. Então, tudo que gera uma onda sonora, seja musical ou seja não musical, se eu tenho algo aqui e bato com um martelo, isso vai gerar uma onda sonora. Essa onda percorre o ambiente em todas as direções, tanto para cima quanto para baixo, para um lado, para o outro. Ela é uma onda tridimensional e chega então aos nossos ouvidos. É interessante que essa onda ela é mecânica. E o que isso significa? Significa que ela precisa de um meio para se propagar, que o caso aqui é o ar. Pode ser a água, pode ser alguma outra forma, algum meio sólido, como é o caso do diapasão, o diapasão de garfo, nós batemos ele em algum objeto, e se você colocar na cabeça ou na caixa acústica de um violão, por exemplo, o som será amplificado. Se você ficar apenas com ele na mão, você não consegue ouvir direito aquele som. Esse é um exemplo da propagação da onda por um meio sólido. Temos algum exemplo de propagação pelo mar, por exemplo.
onde existem aqueles aparelhos para captar os barulhos que os peixes fazem no mar muito profundamente. Existem outras formas, pelo ar é a própria audição que nós temos. E então, se ele precisa de um meio para se propagar, e no espaço, onde é vácuo, no espaço não existe o som, porque não há um meio para o som se propagar. Então, no espaço até pode existir o som, mas não tem uma forma da onda se propagar. Existe de fato a onda sonora, mas não tem como ela se propagar. Por isso, no vácuo não ouvimos nada. Esse é um bom exemplo das ondas sonoras, as ondas que percorrem o ambiente até chegarem aos nossos ouvidos, que capta essas ondas e transforma em som. Na verdade, ele transmite ao nosso cérebro, que então transforma em som. Bom, existem alguns tipos de som. Os sons produzidos em nossa orquestra, em razão do nosso contexto, são realizados pelos instrumentos musicais, listado na página 9 do Manual de Orientação Orquestral MOO, conforme abaixo. Temos então o teclado, um dos instrumentos é na família dos teclados, o órgão eletrônico. Temos nas famílias das cordas, o violino, a viola e o violoncelo. Temos na família das madeiras, a flauta, o oboé, os tipos de oboé, na verdade, o corno inglês, fagote, os tipos de clarinete e os tipos de saxofone. Temos a família dos metais, com o trompete, o cornet, o flug, a trompa, o trombone, trombonito, barítono, eufônio e tuba. Os irmãos podem checar melhor o instrumento de cada um no MO, no Manual de Orientação Orquestral, como se deve tocar esse instrumento na orquestra. Tem aqui um código QR, um QR Code para você poder acessar ao lado. Vamos falar dos elementos da música. Eu ia falar do som, das propriedades do som agora, mas isso vai vir depois. Elementos da música. A música ela é formada pela melodia, a harmonia e o ritmo. E o que é isso? A harmonia, a melodia e o ritmo. Vamos lá. Começando pelo ritmo. Enquanto eu falo, enquanto vocês escutam, o tempo está passando. O tempo nunca para de passar, ele é constante. Se nós dividimos esse tempo e organizamos ele de alguma forma, nós criamos um ritmo. É a disposição ordenada dos sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Exatamente. Então essa divisão ou essa disposição ordenada do tempo, dos sons, quando tudo que bate faz som, se nós organizamos esse som de alguma forma no tempo, ele se torna um ritmo. Eu posso ter, por exemplo, um som curto, 3 sons pequenininhos, outro som um pouco maior. Aí aqui eu posso ter um silêncio. Aí aqui eu posso ter outro, então vai ficar um pá, 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 pá. Isso é um ritmo, o que eu fiz. Eu combinei som curto, som longo. Eu posso combinar tudo som longo? Posso combinar tudo som longo. Posso combinar tudo som curto? Posso também. Não tem problema. Todos esses são ritmos porque todos esses são uma divisão ordenada do tempo. Vamos lá, eu acho que isso aí, tudo bem. Fala de melodia agora. Melodia é a produção ordenada dos sons sucessivos. No hino, cada uma das vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, é uma melodia, quando considerada individualmente. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica e deve ser entoada como tal. Vamos lá. Então, a melodia, quando eu tenho notas, deixa eu passar aqui para o pentagrama. Vou colocar, temos uma notinha aqui, não vou desenhar a figura agora, porque nós não estamos falando, nós não queremos falar disso. Outra notinha aqui, outra notinha aqui. Deixa eu só dar um zoom melhor. Outra nota aqui, outra nota aqui. Bom, eu criei um ritmo. Criei uma melodia. Porque eu criei sons aqui que serão tocados. Deixa eu colocar uma clave para dar nome às notas. Criei aqui alguns sons que serão tocados e eles serão tocados um depois do outro. Esse é o nosso som número 1, esse é o nosso som número 2, som número 3, som número 4
e som número 5. Nós criamos esses sons e eles são sempre sendo tocados um após o outro, nenhum é tocado junto. Isso significa que é uma melodia, eles estão sempre sendo tocados um após o outro. Então melodias são sons sucessivamente tocados, os sons tocados um após o outro. Por exemplo, no hino, como deu o exemplo no MSA, nós temos várias vozes tocando junto, mas se você considerar cada voz, cada uma está fazendo uma melodia, cada uma toca uma notinha de cada vez. Bom, vamos falar da harmonia agora. A harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes emitidos de modo simultâneo. Nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo. Bom, lembra que eu comentei que aqui nós criamos uma melodia? Um som está um depois do outro. Agora se eu venho aqui, e além disso eu coloco uma nota aqui, uma nota aqui, uma nota aqui, e uma nota aqui, uma nota aqui e uma nota aqui. Opa! E uma nota aqui. Agora vocês concordam que eu tenho duas notas sendo tocadas aqui, duas notas sendo tocadas aqui, duas notas sendo tocadas aqui e duas notas sendo tocadas aqui, além dessas duas aqui. Ou seja, a cada som agora nós temos dois sons diferentes sendo produzidos ao mesmo tempo. Quando isso acontece é chamado harmonia. Harmonia são sons tocados simultaneamente, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Se eu considerar só essa vozinha de cima, só por exemplo do, si, lá, isso na clave de sol, né? Do, si, lá, nós temos aqui uma melodia, tem apenas uma voz. Agora se eu venho aqui e acrescento uma segunda voz, um ré, mi, fá, tá, aqui daria problema, tá? Tudo bem. Bom, nós temos agora uma segunda voz sendo tocada ao mesmo tempo. Isso significa harmonia, vozes tocadas juntas ao mesmo tempo. No hino, lembra que eu comentei que cada vozinha faz a sua melodia? Quando nós juntamos tudo, ou juntamos duas vozes ou mais, cria-se uma harmonia, porque agora a cada nota eu estou tocando mais de um som. A cada nota lá no hino tem mais de uma voz sendo tocada ao mesmo tempo. Tudo bem? Agora vamos dar seguimento. Bom, falamos agora das propriedades do som. As principais propriedades do som são o timbre, a duração, a altura e a intensidade. Eu vou falar especificamente sobre cada uma delas agora. Vamos começar então pela altura. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem: aumenta esse som aí, eu quero ouvir mais. Mas na verdade elas falam errado, porque a altura nada tem a ver com se o som é fraco, se ele é forte, se ele tem um volume alto. Na verdade a altura quer dizer se o som é grave, médio ou agudo. Por exemplo, quando uma criança fala, ela fala com a voz bem fininha assim, né? Ela fala: oh, por favor, pode, vamos brincar. Ela fala com uma voz bem aguda. Agora quando nós temos uma pessoa já adolescente, ela tem uma voz média ali. Depois, quando a voz dela começa a mudar, como a minha, por exemplo, é uma voz média. E nós temos uma pessoa, depois que a voz dela engrossou, tem aqueles homens que a voz deles são considerados voz baixo, né? Então eles têm a voz bem grave, assim. Eles vão cantar, por exemplo, o baixo de um hino. Por exemplo, um pom 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 bom 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 do 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 do. Eu não sei a tonalidade correta desse hino, mas só com um exemplo. Então, por exemplo, temos aí o agudo, o médio e o grave. Então a altura na verdade é isso. Como no exemplo de um teclado. O teclado, você vê que se você
e bem lá na esquerda dele, num piano, por exemplo, e apertar as teclas, ele vai sair aquele som grave, aquele pom. Se você ir ali no meio, vai sair mais um médio. E se você ir na direita, por fim, vai ser um som agudo. Então a altura é isso, grave, médio e agudo. E a intensidade? Vamos falar agora da intensidade, então. Bom, a intensidade, agora sim nós estamos falando daquele som forte, aquele som fraco. Nas partituras, vocês sempre vão ver, pelo menos nos métodos, no Inário não tem, porque isso vai da interpretação do músico. Mas nos métodos, por exemplo, pode ser que vocês vejam alguns símbolos como isso, isso, temos às vezes um cres. Assim, temos alguns tipos de escrita que podem aparecer. Isso é ligado à intensidade, porque a intensidade nos diz se um som é forte ou se ele é fraco, ou se ele está ali no meio termo, no médio. Então eu posso falar com uma voz bem robusta, assim, uma voz forte, que bem compreensiva. Ou posso falar assim com uma voz bem baixa, que quase nenhuma pessoa sucinta. Geralmente quase nem, é até difícil de escutar. Se uma pessoa fala assim mais baixinho, às vezes nós temos até que chegar perto. Irmão, pode falar um pouco mais forte, por favor? Isso tem a ver com a intensidade. Se o som é bem forte, se o som é bem fraquinho, assim, ou se ele está ali no meio termo. Então, esses símbolos aqui têm ligação com a intensidade. Por exemplo, o pianíssimo, o PP, ele é bem fraquinho, bem fraquinho. Temos o mesoforte, que já é um pouco mais forte. O crescendo, que nós começamos assim bem pequenininho e vamos falando cada vez mais forte. Esse é o crescendo. Tem outra forma de escrever o crescendo, que é só um cres, que aparece na partitura, às vezes, ou o cres com C, no caso, né, creste. Aparece dessa forma também muitas vezes. Então a intensidade ela é ligada sempre à dinâmica. Ela é sempre ligada ao quão forte e quão fraco você vai interpretar aquele trecho. Tudo bem? A terceira, nós falamos de altura, falamos de intensidade. Agora vamos falar da duração. A duração é outro importantíssimo item. A duração, ela quer nos dizer se o som será bem curto ou ele será bem longo. Nós temos, por exemplo, quando nós falamos quase como código Morse, né? Ficar aquele é algo bem curtinho, nós podemos falar bem longo. Quando a pessoa tá com preguiça, acabou de acordar de manhã, ela faz aquele som longo. Então a duração quer nos dizer isso. Bom, a duração, posso desenhar assim um pontinho, algo mais longo e algo bem longo. Se eu falar bem cortado assim, falar: oi, meu nome é Vinícius. Estou falando bem longo. Eu posso falar normalmente, eu posso falar bem longo. Igual um bicho preguiça, né? Então isso é o que a duração nos indica. Então todo som, se eu bato palma, provavelmente será um som mais curto. Agora se eu bato os pratos de uma orquestra, tem algumas formas de tocar o prato, né? Mas aquele prato quando estende-se o som, faz aquele e o som permanece ali por algum tempo. Ou quando seguramos o teclado do órgão também o som fica... O som vai indo bem longo. Tem muitas vezes nos ensaios, encarregados pedem para a orquestra tocar tudo em staccato, tudo bem curto por fins de exercício. Então a orquestra toca com som bem longo, aquele pam 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 pam. Geralmente um som mais curto. Isso tem a ver com a duração. Um som curto, um som longo e assim por diante. E agora, por fim, o timbre. O timbre é outro importantíssimo. O timbre é de onde vem o som, de onde o som é produzido, a origem do som. Por exemplo, nós temos aqui um violino
e um trompete. Os irmãos acham que o som do violino é igual ao som do trompete? Você chegar lá na igreja e tocar um violino assim, você vai olhar e falar: nossa, que trompete bonito. As irmãs vão olhar para você e falar: você não entende muito de música. Bom, o som obviamente não é igual. Como por exemplo, se eu derrubar um copo de vidro no chão ou se eu bater um martelo no prego. Os sons são iguais? Não, são sons completamente diferentes. Isso tem a ver com o timbre, quando você escuta e sabe de onde é aquele som. Temos, por exemplo, o timbre de uma voz feminina e o timbre de uma voz masculina. Quando você escuta, você consegue identificar. Ou então quando uma pessoa liga para você e ela fala alô e você já sabe quem é, só pela voz. Isso também tem a ver com o timbre, você reconhece a origem do som. Então, timbre é a origem do som, de onde vem. Vamos ler aqui. Intensidade, o timbre é a distinção dos sons produzidos por diferentes fontes sonoras. Ainda que da mesma altura, a intensidade é a cor do som, é o que distingue um instrumento do outro. Conseguimos identificar, por exemplo, uma música sendo produzida por um violino e a mesma música sendo produzida por um trompete. Então, o timbre é essa distinção, essa origem do som. Você consegue identificar de onde o som vem. Então, temos aqui o timbre, que é de onde o som vem. Você consegue identificar se isso é uma pessoa falando, se isso é um instrumento tocando, qual instrumento está tocando. Você consegue identificar a duração, se ele está tocando bem staccato ou se ele está tocando tudo bem longo, aquele legato. Você consegue identificar a altura, se ele é um som mais grave, se ele é um som médio ou se ele é um som agudo. Por exemplo, você escuta um instrumento metálico tocando, ele tem um timbre metálico. Você escuta uma tuba, aquele som grave da tuba, aquele pom, 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 pom. E aí você fala: nossa, que trompete bem tocado. Aí os irmãos novamente vão olhar para você e falar que você não entende muito de música. Porque você consegue identificar que aquele instrumento tem um som grave, Temos a tuba e um trompete tocando. A tuba tem um som bem grave e o trompete tem um som bem agudo. Então a altura quer dizer com o som ser grave, médio ou agudo. Temos também a intensidade, que é o volume sonoro. Se o som é bem fraco, se é aquele som fraquinho, ou se ele é um som bem forte, um som amplo. Então temos até aqui o exemplo das ondas sonoras. No som forte, apesar de ser exatamente a mesma frequência, a mesma quantidade de sons, a mesma quantidade de ondas, nós temos aqui ondas maiores, ou seja, ondas que emitem um som mais forte e outras que emitem um som mais fraco, que são ondas menores. Bom, por enquanto, por este vídeo é só. Nós falamos aqui das propriedades da música e som. Vale lembrar que elas não são a mesma. Tomem cuidado, os irmãos, quando perguntarem as propriedades da música, para não falar altura, duração, intensidade e timbre, pois essas são as propriedades do som. A da música, harmonia, melodia e ritmo. As do som, altura, duração, intensidade e timbre. Vale lembrar que todos os sons têm essas propriedades. Se não tiver isso, não é um som. Não tem como existir um som que não tem altura, se ele é grave, médio ou agudo. Deixa eu colocar um alt. Se intensidade, vou colocar um int. Altura, duração, duração aqui, né? Um dur. E o timbre, não tem como existir um som sem isso. Todo som vai ter a origem dele, o som, a duração, se ele é médio, se ele é curto ou se ele é longo, a intensidade, se ele é forte ou se ele é fraco, e a altura, se ele é grave, se ele é médio ou se ele é agudo. E a música, temos o ritmo, que é a divisão ordenada do tempo, a melodia, que são sons tocados sucessivamente, um após o outro, e a harmonia, que são sons tocados em conjunto, tudo junto. Por hoje é só, meus irmãos. Espero que tenham gostado da aula. Nós iremos incrementar esse novo método agora, que será o método online, preparando já para a mudança que terá em breve.
serão gravadas algumas séries de vídeo, algumas videoaulas. E dessa forma acho que fica mais fácil para os irmãos acompanharem, pois esses vídeos serão postados no YouTube ou em alguma outra plataforma, e os irmãos poderão ir, voltar, assistir e reassistir quantas vezes quiserem. E lembrando que nós estaremos sempre à disposição para tirar dúvidas. Eu e o outro instrutor, é claro, de teoria, o encarregado também, nós estaremos sempre à disposição. Não importa o horário, você pode mandar mensagem para nós. Por enquanto é só. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo e acompanharam. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.